A cidade de São Paulo foi palco do maior combate urbano em território brasileiro. Milhares de rebeldes lutaram contra as tropas do Exército e forças estaduais. Iniciava a Revolta Tenentista de 1924, um dos mais importantes conflitos ocorridos no início da República. O Brasil passava por momentos de instabilidade política no início do século XX. O regime republicano criou um espaço fértil para revoltas e levantes. Diversas revoltas cruentas dividiram o país e custaram milhares de vidas. Uma oligarquia interessada apenas no próprio enriquecimento controlava o cenário político no Brasil. Não tardou para que os militares entrassem em rota de colisão com os cafeicultores paulistas. A República no Brasil foi instaurada em 15 de novembro de 1889 por um grupo de militares liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Ambos ocupavam importantes cargos no Exército Imperial. Deodoro e Floriano foram os primeiros presidentes do Brasil, de 1889 a 1894, no período que ficou conhecido como a República da Espada. Em 1894, o político paulista Prudente de Moraes foi eleito presidente, iniciando o governo civil da República, que durou até 1930, com a Revolução liderada por Getúlio Vargas. Este período ficou conhecido como República do Café com Leite, pois a política nacional era controlada pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, estados mais ricos da federação, algo que gerou insatisfação nas oligarquias de estados periféricos, como Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Aproveitando o controle da máquina pública, os governadores dos estados e fazendeiros locais controlavam o processo eleitoral através de métodos ilegais. A maior parte da população ficou de fora do processo político. O período ficou marcado também pela grande corrupção e implementação de políticas que beneficiavam os produtores de café, enquanto muitos brasileiros permaneciam na pobreza. Todo esse contexto gerou grande descontentamento entre militares de baixa patente e a classe média urbana. O Exército Brasileiro participou ativamente no início da República, de 1889 a 1930. Teve que atuar nas diversas revoltas e guerras civis que ocorreram no país neste período. Entre elas foram a Revolta Federalista, Revolta da Armada, as Guerras de Canudos e do Contestado. Milhares de soldados foram mortos e feridos nessas campanhas. Os chefes militares perceberam a necessidade de modernização do Exército, após o péssimo desempenho em Canudos. Vários projetos foram desenvolvidos no início do século XX para deixar a Força Terrestre Brasileira à altura do desafio de defender a integridade territorial do país. Diversos oficiais foram enviados para estudar nas principais potências militares da época, a França e a Alemanha. A partir da década de 1920, as oligarquias mineira e paulista começaram a ser contestadas por jovens oficiais. Esse movimento ficou conhecido como tenentismo e teve seu primeiro episódio em 5 de julho de 1922, com a revolta do Forte de Copacabana e da Escola Militar do Realengo. Estes movimentos terminaram com diversos tenentes e capitães rebeldes presos e expulsos das fileiras do Exército. O movimento rebelde foi inicialmente articulado pelos irmãos Joaquim e Juarez Távora. Conseguiram convencer o major Miguel Costa, do Regimento de Cavalaria da Força Pública de São Paulo, a participar do levante. O comando das forças revolucionárias ficou com o general reformado Isidoro Dias Lopes, para trazer credibilidade ao movimento. Após diversos atrasos, o movimento iniciou no dia 5 de julho de 1924. Os rebeldes liderados por Miguel Costa tomaram os quartéis da Força Pública na região da Luz, na capital paulista. O general Abílio de Noronha, comandante militar do estado de São Paulo, foi informado da movimentação suspeita nos quartéis do Exército e foi pessoalmente visitar as unidades para impedir qualquer revolta, mas terminou aprisionado por elementos revolucionários. Abílio de Noronha ficou preso no quartel da Luz durante todo o combate em São Paulo. Ainda no dia 5, as estações da Luz e Sorocabana e agências dos Correios e Telégrafos foram tomados pelos revolucionários. E intenso combate foi travado ao redor do Palácio dos Campos Elíseos,
residência oficial do governador do estado. Após dias de confronto, as forças legalistas encontravam-se cercadas em posições fortificadas, e os rebeldes não conseguiam tomar o controle da cidade. O plano de ocupar São Paulo em apenas um dia não fora bem sucedido. O general Isidoro ordenou a retirada, considerando o movimento fracassado. Entretanto, o major Miguel Costa ignorou as ordens do general e enviou uma carta ao governador, assumindo a responsabilidade pelo movimento. Para sua surpresa, achou o palácio abandonado. As forças legalistas e o governador haviam se retirado para o interior, deixando a capital para os rebeldes. Não demorou para que as forças federais marchassem para reocupar São Paulo. Foi organizada uma divisão de exército sob o comando do general Eduardo Sócrates, que logo cercou a capital paulista. Seu efetivo era de aproximadamente 15.000 militares, divididos em 5 brigadas de infantaria. No dia 12 de junho, as forças legalistas começaram a bombardear São Paulo. Os alvos não se restringiram a instalações militares. Diversas fábricas e casas do subúrbio foram destruídas e dezenas de civis morreram. No dia 14, os rebeldes lançaram um ataque contra o 5º Batalhão da Força Pública, mas foram rechaçados após horas de combate. Joaquim Távora, um dos líderes do movimento, foi ferido no ataque e acabou morrendo dias depois. Os combates continuaram nos diversos bairros de São Paulo. Rebeldes e legalistas disputaram o controle rua por rua. Até os inovadores carros de combate foram utilizados pelos legalistas. No dia 22, São Paulo foi alvo de bombardeio aéreo, e no dia 24, os rebeldes voaram até o Rio de Janeiro para bombardear o Palácio do Catete. Mas uma falha mecânica obrigou o avião rebelde a pousar e seus tripulantes acabaram presos. Entre eles estava o tenente Eduardo Gomes, que mais tarde se tornaria o patrono da Força Aérea Brasileira. Percebendo que perdiam terreno a cada dia, os rebeldes do general Isidoro retiraram-se de São Paulo. Seu destino era o Mato Grosso, mas a resistência legalista na divisa entre os dois estados fez com que os rebeldes rumassem para o interior do Paraná e lá estabelecessem uma posição defensiva. Agora, não restava outra opção aos líderes rebeldes a não ser resistir e aguardar alguma ajuda de rebeldes de outros estados. Os confrontos urbanos em São Paulo deixaram diversos mortos e feridos, sendo a maior parte de civis, vítimas dos bombardeios indiscriminados. De acordo com estudos, morreram 503 pessoas e mais de 4.000 ficaram feridas. Diversos paulistanos deixaram suas casas e se refugiaram no interior do estado, com medo dos bombardeios. Apesar de falhar na tentativa de ocupar São Paulo, os rebeldes resistiram por meses no interior do Paraná, reforçados por uma coluna oriunda do Rio Grande do Sul. As forças do general Isidoro travaram intensos combates com as forças legalistas, na região de Catanduvas e Foz do Iguaçu. Essa fase da revolta será assunto do próximo vídeo do canal. Curta o vídeo e siga o canal da Guerra para apoiar o estudo de História Militar. Clique no botão do sino para receber mais conteúdo como este. Você pode deixar suas dúvidas e opiniões nos comentários, que responderemos o mais rápido possível. Muito obrigado e até a próxima!